E aí, meus queridos? Eu sou o Cauê Ribeiro e neste momento vamos resolver juntos a questão 136 da provinha do Enem de 2023. Provinha azul para você se situar, beleza? Questãozinha, talvez um tanto quanto longa, mas bem tranquila de entender. Vamos lá! Galera, um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Beleza, galera? Vamos continuar o enunciado, depois a gente volta fazendo anotações. Em seguida, perfura esse tronco de cone removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 grama por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para o famoso π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Perdão, galera. Vamos lá. Criançada, o que está acontecendo aqui então? Eu tenho eu tenho um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 metros, beleza? Em seguida, eu removo desse cone um cone menor, com diâmetro da base 6, que o exercício representou aqui para gente. Obtendo assim um tronco de cone conforme a figura, e depois disso tudo, eu faço uma perfuração desse tronco num formato cilíndrico, cilindro no qual o diâmetro é o mesmo do cone menor, beleza? Tendo então um tronco de cone com uma perfuração. Galera, tentei ilustrar para vocês aqui. Criançada, o que eu estou fazendo? Estou pegando esse cone e estou arrancando essa tampa aqui e jogando fora. Beleza? Não joguei fora. Não joguei fora. E jogando fora isso aqui, beleza? Chegamos nessa figura, certo? Dessa figura, que é um tronco de cone, eu vou perfurar com um formato cilíndrico e vou retirar esse camarada. Estou fazendo um buraco nesse cone, nesse tronco de cone. Estou fazendo um buraco nesse camarada, ficando então, finalmente, dessa forma aqui. Então, isso que está mais escuro é um buraco nesse tronco de cone. Deu para pegar a ideia? Vocês precisam visualizar isso aqui para a gente entender o que fazer no exercício. Vamos voltar no enunciado e ver o que o exercício quer da gente. Ele pergunta qual é a massa dessa escultura, que é um tronco de cone com um buraco cilíndrico, certo? Galera, para saber o volume dessa escultura, você concorda? Aliás, para saber a massa dessa escultura, primeiro a gente precisa saber o volume, porque ele me deu a densidade da madeira. Ou seja, 0,6 grama por centímetro cúbico. Então, se a gente sabe a quantidade de centímetro cúbico dessa escultura, que é literalmente o volume, a gente consegue calcular a massa. Em outras palavras, para achar a massa, a gente precisa do volume dessa escultura. Como calcular o volume dessa escultura? Galera, para calcular o volume disso aqui, eu preciso calcular o volume do tronco, que é todo maciço, e subtrair do cilindro que eu retirei daqui. Isso é um buraco, buraco não tem volume, né, galera? Então eu vou pegar esse tronco, cálculo do volume, calculo o volume. Retiro, se eu estou retirando, eu vou subtrair o volume desse cilindro. Beleza ou não beleza? Galera, como fazer isso? É isso que a gente vai ver agora. Lembrando que volume de tronco tem uma fórmula pronta, galera, mas a prova do Enem é muito extensa, com conteúdos que só Deus sabe o que vai cair, e aí a gente não pode ficar decorando muita fórmula. Se você tem a fórmula anotada, vai embora, é muito fácil, só que para você decorar
é bem enjoadinho, então vou utilizar alguns métodos mais simples, sem precisar decorar fórmulas para resolver essa questão. Beleza? Então vamos lá. Seguinte. Isso aqui é o que está acontecendo, beleza, galera? Então eu preciso calcular o volume desse tronco primeiro, depois o do cilindro e subtrair, ok? Agora vamos lá. Em nome de Jesus, como calcular esse tronco, o volume desse tronco sem utilizar fórmula pronta? Eu vou olhar para esse cone, aí a fórmula de volume de cone, essa é para decorar, tá bom? Ela é mais tranquilinha. Vou pegar esse cone grandão e subtrair o volume desse cone grandão, do volume desse cone grandão, esse cone menorzinho. Porque se eu pego esse volume todo, dessa figura inteira, e subtraio da tampinha aqui, que é esse cone menor, sobra o tronco. Faz sentido ou não? Bom, galera, formulinha para calcular volume de cone, 1/3 de πr ao quadrado h, beleza? Ou seja, precisamos de altura e raio, certo? Aqui, galera, ele me deu o diâmetro, tanto aqui quanto aqui. Se ele dá o diâmetro, a gente tem... Se ele der o diâmetro, a gente tem um raio, né, galera? O diâmetro é o dobro do raio. Então, vamos lá. O cone grandão, a gente já tem raio. Aqui o diâmetro, então a gente já tem um raio. E também temos altura. Então, eu consigo tranquilamente calcular o volume desse camarada. O problema está aqui em cima. Porque eu tenho o raio do diâmetro do cone menor. Tenho o diâmetro, portanto, tem um raio do cone menor, mas não tenho a altura. Como, então, a gente vai descobrir essa altura? Galera, a gente vai simplesmente fazer uma semelhança de triângulos. Professor, mas Deus me livre, qual triângulo? Galera, esse triângulo que está de roxo, sei lá que cor é essa, vamos lá. Galera, olha só, aqui eu tracei uma altura da qual eu conheço, que é esse segmento AC, que vale 36 centímetros. A base que eu escolhi para esse triângulo é literalmente o raio do cone maior, 9, beleza? E a hipotenusa desse triângulo, AD. Professor, você falou hipotenusa, tá certo isso? Sim. Isso aqui é uma altura, portanto, ela forma 90 graus. O ângulo aqui em C é um ângulo reto, beleza? E o outro triangulinho é com essa altura AB, que é literalmente a altura do cone menor, e base BE, que é literalmente o raio do cone menor. Ok ou não ok? Professor, esses triângulos são semelhantes? Sim. Ambos têm 90 graus e têm esse ângulo em comum. Se eles têm dois ângulos em comum, iguais, aliás, congruentes, eles são semelhantes. Beleza? Bom, galera, então fazendo a semelhança desses camaradas, a gente descobre que o H vale 12 centímetros. Criançada, então temos raio e altura do cone menor, raio e altura do cone maior, então eu consigo calcular o volume desse tronco. Vamos lá. Volume do cone maior, galera, 1/3 de πr ao quadrado h. Formulinha que essa tem que ter decorada. Fazendo nossos cálculos aqui, a gente encontra, então, que o cone maior tem 2.916 centímetros cúbicos de volume. Calculando o volume do cone menor, também a mesma fórmula, porque ele também é um cone. 1/3 de πr ao quadrado h. Fazendo as contas com os valores que encontramos, temos que o cone menor tem 972 centímetros cúbicos. Beleza? Galera, o tronco de cone, então, que é essa figura aqui, lembrando que ainda não perfuramos, ainda não tiramos o cilindro, esse tronco vai ter um volume que é o valor do cone maior menos o cone menor, beleza? Já foi explicado. Então, olha que coisa linda. O volume do tronco vai ser 2.808 centímetros cúbicos. Criançada, volume da escultura. Como eu já falei para vocês, eu vou pegar esse tronco de cone e retirar um cilindro. Para isso, então, eu preciso calcular o volume do cilindro, que eu já coloquei direto aqui. Volume do cilindro, galera, πr ao quadrado vezes h, beleza? Lembrando que o diâmetro desse cilindro é o mesmo do diâmetro desse cone menor. Então, o diâmetro também é 6. Portanto, o raio do cilindro que eu vou retirar é 3 centímetros, beleza? Professor, e a altura desse cilindro? Galera, vamos lá. Descobrimos que tudo... Descobrimos não, o exercício me deu que tudo isso aqui vale 36 centímetros. Descobrimos na continha que esse Hzinho, que é a altura do cone menor, tem 12 centímetros. A altura desse cilindro é literalmente a altura que sobra aqui,
36 menos 12, então esse cilindro tem a altura de 24 centímetros. Fazemos as continhas, laraiá, laraiá, encontramos que a escultura, já retirada do cilindro, tem 2.160 centímetros cúbicos. Não é nossa resposta. Por que não, professor? Ele quer a massa desse camarada. Só que o enunciado me deu que para cada centímetro cúbico de massa, temos 0,6 grama. Aliás, para cada... tá certo, né? Para cada centímetro cúbico de massa, temos 0,6 grama de massa. Então, vamos lá. Massa da escultura vai ser a quantidade de centímetros cúbicos dela, volume, vezes a massa por volume, densidade. Então, temos que a massa da escultura é 1.296 gramas, letrinha B, e finalmente terminamos essa questão. Beleza, galera? Não utilizamos fórmula nenhuma, fórmula pronta aqui, a não ser volume de cilindro e de cone, que essas sim, são extremamente importantes para você decorar. Beleza? Valeu, te espero na próxima questão.